Ok. Rita, então, diga-me coisas. Eu sou tendencialmente uma vira-casacas, portanto é provável que eu diga uma coisa e depois seja outra completamente diferente. Então, diga lá. Então, profissional. Ok. Então, entusiasmo, Sim, ética, sim. entreajuda, flexibilidade. Eu digo flexibilidade no sentido em que eu não gosto de um trabalho monótono. Não sei se é isso. Sim, Depois, dedicação, respeito, amizade, sim, justiça, sim. responsabilidade, motivação, honestidade e reconhecimento. Ok. Pronta? Então vamos lá. Se no seu trabalho tiver entusiasmo, mas não tiver ética, e se tiver ética e não tiver entusiasmo, com qual é que fica? Entusiasmo. Se tiver ética e não tiver entreajuda, se tiver entreajuda, mas não tiver ética, com qual é que fica? Ética. Se tiver entreajuda, mas e não tiver flexibilidade, se tiver flexibilidade e não tiver entreajuda, com qual é que fica? Flexibilidade. Se tiver entreajuda e não tiver dedicação, se tiver dedicação e não tiver entreajuda, com qual é que fica? Entreajuda. Se tiver dedicação e não tiver respeito, se tiver respeito e não tiver dedicação, com qual é que fica? Respeito. Se tiver dedicação e não tiver amizade, se tiver amizade e não tiver dedicação, com qual é que fica? Amizade. Se tiver dedicação e não tiver justiça e não tiver dedicação, com qual é que fica? Justiça. Se tiver dedicação e não tiver responsabilidade, se tiver responsabilidade e não tiver dedicação, com qual é que fica? Com qual? Dedicação. Se tiver responsabilidade e não tiver motivação, se tiver motivação e não tiver responsabilidade, com qual é que fica? Responsabilidade. Se tiver motivação e não tiver honestidade, se tiver honestidade e não tiver motivação, com qual é que fica? Motivação. Se tiver honestidade e não tiver reconhecimento, se tiver reconhecimento e não tiver honestidade, com qual é que fica? Honestidade. A Rita foi a mais coerente até agora.
Ok. Rita, os seus 4 valores vitais são entusiasmo, ética, flexibilidade e entreajuda. Certo? Então, se eu lhe oferecer um trabalho onde eu lhe garanto a 100% que vai ter entusiasmo, ética, flexibilidade e entreajuda, e talvez tenha respeito, amizade, justiça, dedicação, responsabilidade, motivação, honestidade e reconhecimento, aceita? Aceito. Então, e se eu lhe disser, Rita, ofereço um trabalho onde vai ter respeito, amizade, justiça, dedicação, responsabilidade, motivação, honestidade e reconhecimento. No entanto, não vai ter entusiasmo, ética, flexibilidade e entreajuda. Aceita? Não. Silvio, chegou a sua vez. Sim, professora, podemos. Profissional. Professora. Ok. Já Posso começar a citar? já pôs por prioridade? Já sim. Então, diga. Paixão, amor próprio, compaixão, Paixão, amor próprio. afinidade. Não percebi. Não percebi. Paixão, Primeiro paixão, depois amor próprio. Não percebi isso toda. paixão, amor próprio. Sim. Compaixão, Sim. depois afinidade, Afinidade. sim, Sim. honestidade, Sim. confiança, Sim. caráter, Sim. comunicação, professora, Sim. empatia, Sim. liberdade e entrega, por último, professor. Depois da compaixão é afinidade. Afinidade, certo? Sim, professor. Silvio, preparado? Preparado, professora. Se numa relação tiver paixão, mas não tiver amor próprio, ou se tiver amor próprio e não tiver paixão, com qual é que fica? Se tiver amor, se tiver amor próprio É de instinto. e não tiver paixão, com qual que fico? Sim. Se tiver paixão e não tiver amor próprio, ou se tiver amor próprio e não tiver paixão, com qual é que fica? Sem pensar. Amor próprio, professor. Se tiver paixão e não tiver compaixão, se tiver compaixão e não tiver paixão, com qual é que fica? Compaixão, professor. Se tiver paixão e não tiver afinidade, se tiver afinidade e não tiver paixão, com qual é que fica? Afinidade, professor. Se tiver paixão e não tiver honestidade, se tiver honestidade e não tiver paixão, com qual é que fica? Honestidade. Se tiver paixão e não tiver confiança, se tiver confiança e não tiver paixão, com qual é que fica?
Confiança. Se tiver paixão e não tiver caráter, se tiver caráter e não tiver paixão, com qual é que fica? Caráter. Se tiver paixão e não tiver comunicação, se tiver comunicação e não tiver paixão, com qual é que fica? Paixão, professora. Se tiver comunicação e não tiver empatia, se tiver empatia e não tiver comunicação, com qual é que fica? Empatia. Se tiver comunicação e não tiver liberdade, se tiver liberdade e não tiver comunicação, com qual é que fica? Liberdade. Se tiver comunicação e não tiver entrega, se tiver entrega e não tiver comunicação, com qual é que fica? Comunicação. Silvio, os seus valores vitais são amor próprio, compaixão, afinidade e honestidade. Sem estes valores, o Silvio não consegue estar bem numa relação. O Silvio tinha posto a paixão em primeiro lugar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, para o sétimo lugar. Ok? Prática. Eu ofereço-lhe uma relação espetacular e digo-lhe, Silvio, tenho aqui uma relação espetacular onde vai existir confiança, caráter, paixão, empatia, liberdade, comunicação e entrega. No entanto, não vai ter amor próprio, compaixão, afinidade e honestidade. Aceita? Não. E se eu lhe disser, Silvio, tenho aqui outra relação espetacular para si, onde vai ter a 100% amor próprio, compaixão, afinidade, honestidade. No entanto, confiança, caráter, paixão, empatia, liberdade, comunicação e entrega, logo se vê. Aceita?